Honda CR-V 2009, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de manutenção, seguro, cesta de peças completa, documentação, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a CR-V aqui em análise é na versão LX com motor 2.0 16 válvulas a gasolina e câmbio automático, tração dianteira, ano 2009, versão de entrada aqui equipada com câmbio automático. E começando aqui pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, e só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022. Começando aqui pela tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 48.593. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 47.443. Então, isso quer dizer que, em média, na prática, um carro de conservação média, quilometragem média, nesse ano modelo está sendo vendido, negociado um pouco acima da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver comprando esse carro de outro município e ele não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor e que reflete um pouco mais a realidade de por quanto esses carros estão sendo efetivamente negociados, você vai desembolsar R$ 49.126,74 para já levar um veículo desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse carro já no seu nome. Mas falando agora em documentação, começando aqui pelo IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido baseando-se no valor da FIPE de 2022, e sim no valor da FIPE de 2021. Na época, em janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 37.066. Então, 4%, o IPVA esse ano ficou em R$ 1.482,64. E sim, esse carro, nesse ano modelo, aqui em Minas Gerais, ainda paga IPVA. E falando em taxa de licenciamento, o valor cobrado aqui também no meu estado esse ano foi de R$ 135,95. Seguro. É interessante você pensar em fazer para um carro desse, mas aqui estamos falando de um veículo com mais de 10 anos de uso, em que as seguradoras mais convencionais do mercado já não tenham tanto interesse em fazer uma cotação. Talvez na modalidade de cooperativa possa te atender com mais facilidade um pouco, se for o caso. Aqui na minha região, em média, é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2019, esse carro estava avaliado em R$ 38.635. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.936. Em percentual, isso dá 6,19%. É um carro que, para sua categoria, para o seu ano de fabricação, ainda é bem procurado, SUV médio, né? Então, frente a alguns concorrentes aí que temos no mercado, né, Kia Sportage, Hyundai Tucson e alguns outros, é uma opção bem interessante, com certeza com uma boa procura. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 122,59, o que dá por mês R$ 10,22. Mas olhe para esse somatório aqui com certo bom senso. Tá vendo que aqui tem um item com sinal negativo, né? E algebricamente falando, tá correto, porque você pagou, você está somando aqui, olha, os gastos com documentação e seguro. E como você teve uma inflação, ou seja, esse veículo subiu de preço, então esse valor desconta-se nas despesas que você teria. Mas isso você só iria observar na prática se tivesse comprado um carro desse lá em 2019 e tivesse vendendo ele agora. Para você que está pensando em comprar um carro desse agora,
muito provavelmente lá na frente ele vai estar com um preço um pouco mais reduzido do que hoje, porque os carros começaram a cair de preço novamente, como vimos aí nos últimos meses. Então, você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele tiver de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano. Vai ser um valor maior do que esse somatório que apareceu para você, algo para ficar ligado. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma CR-V 2009? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 285. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 596. Velas, o kit da NGK, modelo Laser Iridium, as 4 ficaram em 239. Pneus, as medidas aqui são as 225/6517. Encontrei os Michelin Primacy SUV por R$ 3.836. Pneus aqui são mais elevados, medidas aqui voltadas para a categoria, dos SUVs médios. Dependendo da fabricante, você consegue um preço um pouco mais acessível, mas não muito abaixo desse valor, então algo para ficar ligado. Falando aqui agora em óleo de motor, a especificação aqui da Honda nessa época era 10W30, e esse motor pega 3.7 litros com a troca do filtro. Então eu contei 4 litros de um Honda Mineral API SN viscosidade 10W30, que atende a exigência mínima da montadora para esse ano modelo e para esse tipo de motor. Ficaram em R$ 200 os 4 litros. Correia de acessórios, encontrei aqui da Gates, sem o tensor, por R$ 179. E esse motor trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva. Nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou trazer o valor aqui a título de curiosidade. Um kit da Holt do Brasil, contendo uma corrente, 2 guias e um tensor, ficou por R$ 527. Falando agora em filtros, todos da Mali. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 131, bem puxado. Já o filtro de óleo, R$ 23. Filtro de combustível, R$ 19. E o filtro do ar-condicionado, R$ 32. Aqui já ficou um pouco mais acessível. Amortecedores, os 4 aqui da Monroe, ficaram por R$ 2.320. Aqui já é um preço mais condizente com o peso, com o porte desse carro. E como estamos falando de um veículo de transmissão automática, vamos falar aqui dos custos relacionados à troca do fluido do câmbio, A exigência aqui da Honda com relação à norma de fluido é o 01 ATF. E lá no manual fala que ele deve ser trocado a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro e considerando aqui condições severas de uso. E a capacidade dessa transmissão, considerando a troca completa, é de 7 litros. Então cotei aqui 7 litros de um óleo genuíno Honda ATF. E além do óleo também cotei juntamente aqui um filtro da Japan Parts, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho. Então esse kit de 7 litros de óleo mais filtro ficou por R$ 985. Eu diria que está um preço até acessível comparado com vários outros carros aí de transmissão automática, com várias outras manutenções que eu já fiz levantamento de preços aqui no canal. Vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da CR-V 2009 tração dianteira, câmbio automático, ficou por R$ 8.845, preço mais elevado. E os vilões dessa manutenção foram os pneus bem caros mesmo, discos de freio também um pouco mais caros, quase R$ 600, amortecedores um pouco caros também, mas condizentes com o porte desse carro, e o filtro de ar do motor também bem acima da média. E nem estou falando aqui de custos de manutenção corretivas, Por exemplo, esse carro trabalha com suspensão independente nas rodas traseiras, que é de manutenção um pouco mais cara já essencialmente. Então é outro ponto de atenção. Mas vamos falar disso um pouco mais à frente nesse vídeo, porque primeiro vamos falar aqui dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio.
É um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 58 litros. Então vai ficar em R$ 289,42 para enchê-lo. E falando agora de consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 8,7 km por litro. Já na estrada essa média sobe para 11. É um carro pesado, porte maior, motor maior, com câmbio automático, então o consumo vai ser um pouco mais elevado. Falando ainda em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com o tanque cheio na cidade, esse carro pode rodar 505 km, já na estrada 638. O tanque aqui tem um porte um pouco maior, então ele compensa esse consumo de combustível um pouco mais elevado. Mas falando agora aqui em lista de equipamentos, nessa versão que seria de entrada, para esse ano o modelo aqui da CR-V, de série ele conta com direção elétrica já, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal e ABS com EBD, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo e câmera de ré. E não tinha nenhum opcional disponível. Se você quisesse mais equipamentos, tinha que partir para a versão top de linha. E o sistema de som conta com leitor de CD e comandos no volante. Para um carro desse porte e para o seu ano modelo, tá bem condizente, está bem na média comparado com seus concorrentes. Falando aqui agora em conjunto mecânico, conhecidíssimo motor R20A2, que viria um pouco depois lá no Civic, Porém lá ele já viria como flex. Aqui é um motor apenas a gasolina com comando simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC. Potência de 150 cavalos a 6.200 RPM e torque de 19,4 kgfm a 4.200 RPM. Aqui o torque vem no giro mais elevado, porém é característico desses motores aí VTEC. Acima dos 4.000 RPM, o comando de válvulas muda de comportamento e esse motor passa a ter uma resposta mais agressiva, mais rápida e gera os seus picos aí de potência e torque nessa faixa. Porém é um carro até bem pesado, 1.539 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 10,3 kg por cavalo e o 0 a 100 fica em lentos 13,7 segundos. Aqui a proposta não é de ser um carro de alto desempenho, é para ele ter um desempenho ok na média, mas com uma proposta mais familiar, um carro de comportamento mais suave, sem trancos, até porque aqui ele é equipado com câmbio automático, convencional de 5 velocidades, modelo SPCA, que é o mesmo do New Civic, acoplado ao motor por conversor de torque. Então arrancadas e trocas de marcha aqui são mais suaves, sem trancos, priorizando o conforto ao rodar, o conforto ali no dia a dia. Então, os números de desempenho acabam ficando um pouco prejudicados, mas nada que comprometa. É um carro ainda de desempenho satisfatório, eu diria. Sistema de suspensão independente nas 4 rodas, sendo McPherson na dianteira e duplo A na traseira, proporciona uma estabilidade bem maior para esse carro, comportamento dinâmico exemplar, curva com mais segurança, com mais tranquilidade, proporciona mais conforto também em ruas e estradas não muito bem pavimentadas, porém essa suspensão cobra seu preço na hora da manutenção, geralmente utiliza buchas ali em maior quantidade, exige alinhamento periódico preventivo, para evitar um desgaste irregular dos pneus, mas é dessa forma. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, direção assistência elétrica e o porta-malas tem 559 litros de capacidade, enorme para a categoria, e conta com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável, também favorecendo o conforto de quem vai no banco traseiro. E se você não estiver levando passageiros no banco traseiro, dá para aumentar e muito ainda a capacidade de carga desse veículo. E já que estamos falando de pontos positivos, primeiro deles aqui é a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças de preços na média condizentes com a categoria desse carro. Claro que alguma coisa ali está fugindo um pouco da média, como vimos em números, mas é um motor também que não quebra com facilidade, tem boa resistência, então ótimo para o dia a dia, ótima confiabilidade para fazer longas viagens sem se preocupar. Nessa versão 4x2 é mais simples de manter, se você pegar uma CR-V 4x4, você vai precisar, além da manutenção lá no câmbio, troca de óleo e filtro, você também vai precisar trocar o óleo da caixa de transferência e do diferencial traseiro. Então, se você não tem necessidade de um carro com tração 4x4,
eu digo que é mais interessante pegar essa versão aí com tração dianteira. É um carro de ótimo conforto ao rodar, expliquei isso na parte de suspensão, com ótimo espaço interno, conta com assoalho traseiro plano, então ótimo espaço ali para os pés de quem vai no banco traseiro principalmente. Boa lista de equipamentos para a categoria e para o ano de fabricação. E é um carro de boa revenda, bem valorizado, bem procurado hoje em dia no mercado, como vimos também em números, né, de inflação. É claro que não é um carro que vende tão rápido, tão fácil quanto um Fit, um City, talvez um Civic, mas para a sua categoria, para quem procura um SUV médio, é um dos mais procurados, com certeza. Porém, como pontos negativos, esse motor da CR-V exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo a cada 40 mil quilômetros. Para-choque, ele é de plástico e sem pintura, né, nessa versão da CR-V. Então ele costuma desbotar, principalmente se é um carro que pega muito sol. Desempenho e consumo de combustível ok para a categoria, não espere um carro econômico, não espere desempenho de carro esportivo. Aqui é tudo mais lento um pouco e gastando um pouco mais de gasolina, infelizmente. Freio de estacionamento é do tipo pedal, vai ali próximo onde seria o pedal de embreagem. Para quem não está acostumado pode ser um ponto negativo, mas depois de um tempo você nem nota mais que é dessa forma. E não é um carro homologado para receber reboque, né, carretinha. Então não dá para levar um trailer, não dá para levar mais coisas com esse carro se você precisar. Mas tirando isso, pode ser uma excelente opção de compra de carro, bem resistente, confiável para quem gosta de SUV médio aí abaixo dos 50 mil reais. Pode ser uma ótima aquisição, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria uma CR-V para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre uma CR-V, uma Sportage, uma Tucson ou outro carro aí de outras categorias também, lá já tem o melhor vídeo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.